padroeiro de lá. E assim esse Jorge Nicolas, ele era chamado de Papa Nicolau, em homenagem a São Nicolau. O que ele tinha de comum com São Nicolau? O simples fato de que ele, por ser médico e trabalhar na área da genital feminina, o que se tornou ginecologia, né, o ramo, a especialidade de ginecologia, ele ficava horas e horas estudando o órgão sexual feminino, examinando. E é o que o Papa Nicolau gostava de fazer, que não é Papa, é bispo, mas chamava de Papa, porque a roupa do bispo, aí você olha aí, ó, a roupa do Papa e do bispo é quase a mesma coisa, não é parecida a roupa lá? Isso aí é o Papai Noel, que é a imagem do São Nicolau, e esse aí é o próprio Papa. Então, o São Nicolau lá era chamado de Papa Nicolau. Por isso que até hoje, se você for fazer um exame hoje de ginecologia, vai lá, o que é? Papa Nicolau. É verdade. Agora uma pergunta minha, mas hoje, assim, no mundo todo mundo comemora o Natal. Comemora. Né? Sem saber de onde veio, sabendo ou não, comemora. Comemora. Eles sabem, assim, na questão do Papai Noel, que ele é o São Nicolau? Muitas pessoas nem sabem que existia o São Nicolau. Não. A maioria nem sabe do São Nicolau, só sabe mesmo do velhinho barrigudinho da Coca-Cola. Eu falo da Coca-Cola porque o que mais popularizou esse velho barrigudo foi a Coca-Cola. Hoje não, né? Mas no início, né? Hoje porque todo mundo copia, né? Vai um copiando o outro, então viu fazer, vai fazendo. Mas o que deu o pontapé assim para expandir mundialmente o Papai Noel do jeito que a gente conhece é a Coca-Cola. E nós já nascemos, amado, e nossos pais também debaixo dessa propaganda da Coca-Cola. É verdade. Por isso é que a gente acha que esse é o Papai Noel. Mas volto a dizer, para alguns países antigos, o Papai Noel não é esse que nós conhecemos, mas esse que está aí, ó. Essa é a figura do Papai Noel que eles aceitam, e não a que a gente conhece. Para mim também é novo, que eu não sabia. Então, mas esse que é o Papai Noel. Tem mais alguma aí ou não? Sim, no vídeo, né, fala sobre os 3 espíritos. O que seriam esses 3 espíritos? Você veja bem, mais uma vez, os senhores do mundo, eles têm que pegar um avatar. Hoje a gente consegue falar outras palavras novas, igual avatar, para dar o entendimento, né, das coisas que a gente quer passar. Então eles têm que pegar esse avatar e anexar a uma coisa real, né? Então, por exemplo, os 3 espíritos que eles criaram no livro do Dixon representa, na verdade, a Trindade, que Semíramis criou lá atrás. A Trindade foi criada pela própria Semíramis. A gente não pode esquecer nunca, amada, que a cabeça da Estátua da Liberdade, ela tem 7 pontas, 7 das cristas do Deus Sol, igual a crista do galo. E a cabeça da Babilônia é o cérebro pensante do mundo. O planeta que a gente vive, o planeta Terra, ele é regido pela cabeça da Babilônia. É como a estátua de Nabucodonosor. Perfeito. É a estátua de Nabucodonosor que a cabeça nunca deixou de pensar pelo corpo. Sim. Então o corpo da estátua passou por todos aqueles reinos que nós conhecemos, né, até chegar ao pé de barro e ferro que está aí hoje, né, que inclusive nós sabemos aí nesse DVD, você viu muito bem, que os dedos aí Estados Unidos, né, eles foram criados aí, esse pé de barro e ferro misturado com os dedos foi criado pelos puritanos, os protestantes puritanos, né. Isso porque a história deu esse enredo, mas na verdade tudo foi decidido na loja maçônica, mas isso é a forma do avatar, de anexar algo que você vai contar uma história em algo que foi verdadeiro. Assim, esses 3 espíritos que o Dixon descreveu, né, na verdade uma representação do Semíramis, Nimrod e Tammuz, é a Sagrada Família, é o espírito do Natal. Por quê? Porque o nosso Salvador disse que nós devemos ser tudo isso que somos no Natal, ou que tentamos ser no Natal. Ele disse que nós devemos ter isso tudo a vida toda. Exatamente. 24 horas. Nos vídeos que nós temos feitos aqui sobre as questões do Evangelho, a gente tem dito, as pessoas são evangélicas no horário e tem que se comportar de um jeito naquele horário que é do Senhor, do sei lá de quem, e depois sai dali já é um diabo. É verdade. No trânsito xingando os outros, já falamos isso muitas vezes. Sim. Né? Então, isso tudo é contrário ao que o Salvador ensinou. O que ele ensinou é que nós temos que ser santos. Não é santo que é ficar louvando, adorando, não. É santo com o próximo. Não fazer mal para o próximo, poder ajudar sempre que puder, ser pessoas idôneas. É 24 horas. É esse espírito que seria o do Dixon, o espírito do Natal, mas que não fosse só nessa época, mas todos os dias do ano. Então, quando eles colocaram esse espírito de Natal, esses 3 espíritos, é uma representação de Semíramis, Nimrod e Tammuz, a Sagrada Família que eles chamam.
a família do céu, a família celeste, sei lá. E para que isso? Para que a gente se comporte assim nessas épocas do nascimento do Tamuz, da Semiramis lá, do Nimrod, essas coisas diabólicas. E na verdade, amado, eu até anotei aqui para falar sobre isso, quando faziam-se adorações a Semiramis, em alguns cultos pagãos desses aí, haviam as prostitutas cultuais. Se você for ler na escritura, você vai achar sobre as prostitutas cultuais em inúmeras passagens. Já ouviu falar nas prostitutas cultuais ou não? Não, para ser sincera, não. Então, amada, mas se você for ler, nós vamos voltar a ler a escritura e o Antigo Testamento, sim, tu vai ver diversas vezes falando das prostitutas cultuais. As prostitutas cultuais eram mulheres escolhidas para fazer adorações aos demônios em orgias sexuais. Então, se para o Criador nós somos a noiva, a noiva é o quê? É algo puro, né? Puro, exatamente. Como é que é algo puro? É algo que não quer o mal do próximo. Não é porque fica glória, aleluia, louvando, que isso aí ele não enxerga isso. É humano, né? Isso é humano, você faz isso aí para qualquer um. Exatamente. Até para quem é um empregado, puxa-saco do patrão, ele faz esses louvores pro patrão. Para agradar? Para agradar o patrão, mas isso é coisa humana. Exatamente. Fica louvando o patrão, a gente vê isso por aí, né? Pessoas que são assim, devotas do patrão, são puxa-saco que a gente conhece. Mas é a mesma coisa, o Salvador não quer esse tipo de gente. Ele não pede isso nunca, ele pede para a gente seja amável, que demore a se irar, que seja longânimo, manso, humilde com o próximo, não é com ele, é tudo com o próximo. Tudo que você quer ser para o Criador merece. Que você seja de todas as formas positivas, merece. Então nós temos que ser tudo isso com o próximo, é isso que ele fala. Mas o espírito de Dixon, que esse Charles Dixon, um escritor famoso, ele diz isso de acordo com a família do Nimrod. Aí você pergunta, isso tudo nasceu com Dixon? Não! Isso tudo nasceu com Nimrod, Semiramis e Tamuz. O Dixon é apenas um avatar. Para que a história agora vai dizer que foi o Dixon que escreveu o livro, que gerou filme, e que agora, a partir daí, todo mundo falou em espírito natalino. E você vê como é que essas pragas pegam, amada. Porque você observa que realmente, onde você vai, as pessoas falam em espírito natalino. Nós fomos no mercado. Eu ia comentar isso agora. Então fala. Sim, a gente estava no mercado, né? A moça do caixa, né? A gente estava passando as coisas, aí você perguntou para ela sobre o Natal, né? É porque o local estava todo enfeitado já pro Natal. Isso, né? Já está tudo enfeitado. Todos os mercados. Ela foi para o aniversário de Nimrod, de Mitra, né? De Mitra, foi. Aí você falou alguma coisa sobre o Natal e ela falou bem assim, é um tempo de renovação, né? O espírito do Natal. O espírito do Natal, um tempo de renovação. Quer dizer, só esse que é o tempo? Né? E renovação porque é o Tamuz que se renova, né? Porque o tronco podre gera um pinheiro verdinho e renova, né, a árvore que havia morrido. Aí é história pagã, é uma lixeira danada. Tem mais aí, amado, ou podemos terminar? Vê aí, se tiver mais. Nessa gravura, Rubens, que estamos vendo, onde aparecem as 3 prostitutas, né? Sim. Ou as prostitutas, as crianças ali tomando banho. Na tina. Na tina, exatamente. E tem um barquinho ali atrás. O que significa? Você vê, as prostitutas, porque São Nicolau, ele, como já disse aqui antes, né? Ele se envolvia com prostitutas, pagava para poder ver as meninas. Eu não posso aqui afirmar se ele tinha sexo com elas, só vi, olhava. Mas que ele olhava. E com as crianças também a mesma coisa, né? Ele gostava de observar crianças. E se você for observar ali, vai ver a questão do barco, porque ele foi declarado o protetor dos marinheiros, o santo protetor dos marinheiros. Mas qual era a ideia dos senhores do mundo, amada? Sim. Em tornar São Nicolau um santo protetor dos marinheiros? Você sabe que os Illuminati são extremamente inteligentes, né? Ou astutos, né? Então, como você não tinha um meio de comunicação na época, né, para poder levar as informações, você tinha que usar os meios de transporte. E o principal meio de transporte naquela época era o avião? Não. Não, era o trem? Não. Era o carro? Não. Era qual? Era o barco. Era o barco. Sim. Então eles não são burros. Atrelaram a ideia de que o protetor dos marinheiros, ou seja, dos que trabalhavam nos barcos, né, viajando nos barcos, seria São Nicolau. Assim, onde esses barqueiros fossem, iam levar vamos dizer assim, o significado, né, da proteção lá de São Nicolau. E deu certo, porque ganhou o mundo. Tanto que aquela imagem do Papai Noel que eles usam é a imagem oficial. Essa aí, ó. Até
a Coca-Cola expandir a propaganda dela, essa imagem que você viu aí agora, que era a imagem do Papai Noel. Hoje, se você mostrar essa imagem para uma criança e perguntar ela, quem é esse? A criança vai dizer, esse é o Papa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Aí você vai ver que a própria criança não conhece o Papai Noel. Por quê? Porque esse é o Papai Noel. É verdade. Do catolicismo, é o Papai Noel da história, né? Que é o São Nicolau. O velhinho que tem a barrigona, que anda nas renas, que tem lá... cada vez eles inventam mais história. Agora a rena tem nariz vermelho, que é Rudolf. Que aí já é uma outra história, um outro filme, um outro livro, né? Eles vão fazendo pra ir cada vez dando uma roupagem nova, pra manter essa merdaiada toda aí como ativa. Eles vão jogando perfume nas merdas. Vão perfumando a merda toda pra dar um cheiro diferente. Aí o que acontece, amada, é que a ideia desses Illuminati era, olha, o meio que nós temos de transporte dessas coisas que nós queremos difundir é o próprio meio de transporte humano, né? E aí, não, é fácil. Então vai lá, diz para todo esse gadaiado aí, esses gado otário aí, de que é o padroeiro deles. Eles vão acreditar que é o padroeiro deles, que vai proteger o barco, vai proteger eles, vai proteger as finanças. Isso é fácil, né? Hoje o povo acredita em tudo. E né? sempre acreditou, desde aquela época. E hoje tá mais fácil. É mais fácil ainda. Hoje tem toalha ungida pra cá, meio ungida pra lá, cueca ungida pra cá. Eu tenho falado disso aqui, vou repetir, amada. Sim. Não se escandalize ao ver muito em breve a calcinha ungida. A calcinha ungida, amada. Essa é para aquela mulher que está com o marido já indo embora, porque a outra é mais gostosa, mais verdade. bonita. Então vai pegar agora a calcinha ungida, vai levar para o bispo lá, ou vai receber a calcinha ungida na própria igreja, no templo, e vai usar a calcinha ungida e agora vai ter um sexo maravilhoso com o marido, ele não vai mais largar a mulher. É muito bem observado, porque eles já fizeram celular, não tem mais nada, amada. Né? Já fizeram carnê, tudo relacionado a cada coisa, então é bem... Eles vão cada vez mais forte, mais pesado, entende? Eles vão cada vez mais... Então o Papai Noel é a mesma coisa, é jogar novo perfume com essência nova na mesma merda velha. Verdade. Não muda, a gente usa um termo muito chulo, eu peço perdão a você, eu não quero te ofender, mas apenas porque eu penso que assim você vai entender melhor o que a gente está falando. Entende? Por isso que eu vou lá no fundo falar um termo chulo às vezes, para que você entenda realmente o que a gente está dizendo. E não tem por que usar palavras bonitas, né? Sobre o Natal, amado, as coisas bonitas que tem no Natal são tudo mentirosas. Então, você usar a palavra bonita para falar do Natal, eu acho que você vai colaborar com essa merda que está aí. É melhor falar a verdade, isso é uma merda fedorenta. E outra coisa que você falou? Sim, uma pergunta que eu tenho. O sistema, no caso, eles, né, nos ensina... a ser correto com eles, né? A ser correto com o sistema. Mas eles não ensinam a gente a ser correto, em primeiro lugar com o Criador e com o próximo. Não, isso, amada, nenhuma denominação evangélica que se diz... Por que eu falo tanto do evangelho? Porque se diz o povo de Deus. Rapaz, esse povo é povo de Deus aonde? Onde? De Deus, sim. De Deus, pode ser, dos Zeus. É verdade, amado, de Zeus. Mas do Criador, o Criador ensinou o tempo todo é amor ao próximo, eles não ensinam isso. Eles podem ensinar qualquer coisa, menos isso. Então o que você disse aí, eu acho que eu entendo que é bastante interessante, porque nessa época de Natal, você tem que, com o espírito do Natal, você tem que agir de bem com as pessoas, né? Fora disso, isso é outro assunto que eles nunca tocam, só nessa época. Agora, interessante, né? Você tocou numa chave aí. Com o sistema, você sempre é incentivado, né? Não, você tem que honrar teu nome. Você não pode sujar teu nome, não pode ter o nome no SPC. Isso é feio, quem tem o nome no Serasa no SPC. Então eles botam uns preceitos, uns conceitos que a própria família, o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, todo mundo repete isso. Que nós devemos ser corretos com o sistema. Vão criando leis e mais leis. E cada vez a lei para te forçar a ser correto com o sistema. Eles não só te passam psicologicamente que você tem que ser correto com o sistema, cumprir suas obrigações com o sistema, tá certo? Como também te obriga, através das leis, a ser correto com o sistema, senão te pune. Então é mais do que te dizer que você tem que ser correto, é obrigar você a ser correto. Mas com o próximo? Nada. Com o próximo, nada. E o Salvador só falou isso, amada. Ele falou, se você não amar o próximo que você vê, como é que você pode dizer que ama o Criador que você nunca viu? E outra coisa, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, o Criador fala do amor ao próximo também. O tempo todo. É na escritura de Gênesis e Apocalipse. E até nos livros que eles não colocaram, e principalmente, talvez. Né? Porque Jazá só fala em amor ao próximo. E Jazá está lá mostrando que a impiedade
era algo terrível em Sodoma e Gomorra, aquele troço todo, eles tiraram. Porque não pode falar em amor ao próximo. Então eu creio, amada, que como você vê, as coisas do Criador aqui nesse mundo estão todas viradas ao contrário. Então quando eles falam para você que você na época do espírito natalino tem que ser amável com as pessoas, que o espírito natalino invada os corações, isso é tudo coisas do diabo. Sim, com certeza. Porque as coisas do Criador é para você ser assim com as pessoas o tempo todo. Só que o próprio sistema quer que você seja assim com o próprio sistema só.